Eu convido a sua atenção para o livro de Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. No capítulo 8, eu chamo a sua atenção para a leitura que farei dos versículos 24 a 28. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém pedir. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus amados, se nós tivéssemos que intitular a nossa meditação desta noite, nós diríamos que vamos meditar sobre não sabemos orar. A Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de não sabermos orar. E também nos alerta da necessidade de sabermos orar, da necessidade de orarmos. Então, meus amados, nesta noite, eu gostaria de começar com as seguintes perguntas. Será que já sabemos orar? Será que você já sabe orar? Parece que a Bíblia nos ensina que nós não sabemos de fato orar. O ensino que nós acabamos de ler na carta do apóstolo Paulo, dada a ele pelo Espírito Santo, é de que precisamos orar, mas também precisamos esperar. E que esperar faz parte da oração. Nós oramos pelo que não vemos. Como foi dito no texto que acabamos de ler, assim como nós cremos na salvação que não vemos, mas é tão palpável, é tão real, que é como se estivéssemos vendo. Também quando oramos, nós oramos pelo que não vemos e precisamos esperar com paciência aquilo que ainda não temos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que não existem, que não temos, mas que esperamos, diz a Bíblia. Então, queridos, aqui no texto que lemos no versículo 24 e 25, diz que nós fomos salvos na esperança, foi pela fé, e que a esperança que se vê, que a maneira com a qual o Espírito Santo nos comunica a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, é como se nós estivéssemos vendo, é como se nós estivéssemos palpando, pegando a nossa salvação. Mas se esperamos o que não vemos, nós esperamos isso com paciência, nós aguardamos isto, a manifestação disso que cremos com paciência. Muitas vezes, queridos, por que hoje nós queremos meditar sobre isso? Nós trabalhamos muito nessa pandemia a respeito da fé. No domingo próximo passado, falamos sobre o dia mau. E hoje estamos falando da necessidade de sermos críticos sobre a nossa oração, porque a Bíblia fala que devemos ter esse espírito crítico. Nós queremos, às vezes, que Deus haja como uma máquina de refrigerante. Hoje é muito comum nos hotéis, nos grandes centros, nos grandes restaurantes, você chegar lá e deparar com uma máquina de refrigerante. E na máquina de refrigerante, você aperta lá um determinado botão, depois de um certo procedimento, e imediatamente o refrigerante vai sair
e estar no seu copo. E às vezes na oração, nós somos levados a pensar que Deus funciona como uma máquina de refrigerante, que nós oramos e queremos que seja tão imediato quanto o refrigerante nos é passado pela máquina, que através de um processo nós solicitamos. Na máquina já vem tudo esquematizado. Você paga, obtém uma ficha e lá está indicado onde apertar e o produto sai imediatamente. Para quem sabe, fica mais fácil. Eu mesmo já apanhei de algumas que eram um pouco diferente das outras que já usei, não é? Mas orar não é assim, queridos. Orar era difícil. Não é fácil assim. Porque a oração, queridos, ela vai ganhando corpo. O crente que ora, ele vai ganhando posições espirituais. Ele vai ganhando espaço na fé. Então torna-se um processo difícil, e a grande verdade é que nós precisamos aprender a orar, e que esse processo de aprendizagem para orar, ele é contínuo e será constante. Os discípulos, principalmente os discípulos apóstolos, com toda razão, eles pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Essa pequena oração feita pelos discípulos a Jesus, ela deve constar das nossas orações hoje em dia. Nós precisamos pedir a Jesus que, através do Espírito Santo, nós sejamos ensinados a orar. É importante, queridos, orar como convém. Quando eu falo de orar, eu não estou falando destas orações que fazemos somente na hora da refeição, ou quando algum problema nos alcança. Porque muitas vezes nós temos que enfrentar o dia mau, como já vimos na nossa mensagem do domingo passado. Mas eu estou falando de uma vida de oração, do crente que tem noção que, se não ler a palavra de Deus e não orar, ele não será vitorioso, de que não é possível. A nossa convivência com Deus através da palavra e da oração, ela é necessária. Quando Jesus completou o seu ministério e também completou a sua obra na cruz do Calvário, e ele esteve com os discípulos dando as últimas instruções, ele foi questionado de como é que deveria se fazer agora. Os discípulos perguntaram a ele: nós vamos invadir o mundo? Nós vamos revirar o mundo? Se já foi tão grandioso o seu ministério enquanto fisicamente vivia, e agora que vive depois de ressuscitar, e agora que venceu a morte, como é que será isso? Ele falou: não, isso mesmo, mas vamos começar pela oração. Vocês vão ficar em Jerusalém, vão para o cenáculo e vão ficar lá orando. Não falou assim: vocês vão para casa, ora na hora do almoço, na hora da janta, quem sabe na hora do deitar, e se aparecer algum problema, se aparecer uma enfermidade, vocês orem. Não, vocês vão para lá, vocês se internem lá, vocês orem até que, não parem de orar. Orem, orem, permaneçam orando, até que lá do alto sejam revestidos de poder. Isto não mudou, queridos. A nossa vitória, a forma de nos comportarmos, de sermos igreja, de vivermos aqui, é preciso orar até que Jesus volte. Nós precisamos intensificar a nossa vida de oração, nós precisamos ter essa pretensão. Comece orando 10 minutos, passa para 15, passa para 20, pretenda passar para 25, para 30, para 1 hora, programe depois orar 2 horas, programe orar uma noite inteira de vigília, programe orar um dia inteiro. É preciso orar, é preciso orar. Na oração nós falamos com Deus, mas também na oração Deus fala conosco. E a Bíblia, queridos, que é a palavra de Deus, ela nos ensina a orar. Ela fala que palavras nós devemos usar. Ela fala qual seria a posição do nosso corpo. Será que a Bíblia fala isso? Qual seria a posição do nosso coração? Sim, a Bíblia fala sobre como, a forma que nós devemos orar.
orar, queridos, é aprender por Deus no comando e aprender a obedecer o seu comando. Veja como começa o ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. A oração não é somente aquele momento que estamos falando com Deus. A vida de oração, o orai sem cessar, dado por nós pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, inclui, compreende, está contido nisto a questão de governo de Deus, de obediência, de sabermos o que Deus quer e fazermos o que Deus quer. Então, orar é aprender por Deus no comando e aprender a obedecer o seu comando, para que dentro desse processo não venhamos ser crentes, filhos rebeldes. É deixar Deus agir por nós, em nós, com fé, sabendo que Ele é bom e quer o melhor para nós, ou por quem oramos. É dizer a Deus que aceitamos a sua resposta como boa, seja sim ou seja não, e também que nós queremos viver nele e que ele viva em nós, e queremos ter com ele a comunhão que ele quer ter conosco. Nós queremos, queridos, fazer menção de algumas observações que são feitas na palavra de Deus sobre oração. A primeira delas, muito conhecida a nós: não pedir corretamente ou pedir errado. A Bíblia diz que nós não devemos pedir errado, nós não devemos orar errado, que Deus não vai ouvir uma oração errada. Em Tiago, no capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito que, da seguinte forma: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, a Bíblia está dizendo aqui que existe pedidos errados, que existem orações erradas. Eu quero citar 2 exemplos que é muito citado nas mensagens, nos estudos, nos livros, na hora de falar da oração errada, do pedido errado. O primeiro exemplo que eu quero citar é Sansão. Sansão, queridos, ele acabou vencido. Sansão foi um crente vencido. E ele acabou vencido tendo seus olhos queimados. A Bíblia diz que foi fustado, foi queimado os olhos de Sansão. Sansão, queridos, ficou cego. Ele ficou escravo, trabalhando no lugar de um animal numa moenda. Tomou o lugar do boi, do burro, do cavalo, de um animal que faz girar uma moenda, uma ferramenta muito usada na época de Sansão. E, na realidade, ali, ele estava no templo de um deus pagão, depois de ficar cego, de se tornar escravo, e ali ele sofria zombarias, afrontas. Que coisa doída quando a gente ouve alguém afrontar o nosso Deus. Que coisa mais incomodante que existe. Que vontade de fazer aquela oração, ou errada, mas que foi feita pelos discípulos, falando: Senhor, não quer que peçamos fogo do céu para cair sobre esse lugar, sobre esse povo, por causa da incredulidade deles, por causa da atitude deles. Dá uma vontade de que Deus agisse naquela hora, dá uma vontade de que Deus se manifestasse de alguma forma naquela hora. Sansão via zombaria dele, do Deus que ele dizia que dava poder a ele, do seu ministério, do seu chamado, da sua obra que ele devia fazer aqui. Sansão acabou num estado muito ruim. O outro exemplo que eu quero dar a vocês é do filho pródigo. O filho pródigo acabou sozinho também, como Sansão, lá na moenda, lá naquele lugar de trabalho escravo.
O filho pródigo, queridos, acabou humilhado, como Sansão estava humilhado. Ele passou fome. Ele não tinha nem sequer direito lavagem para ele comer, porque a Bíblia diz que ele se alimentava das bolotas, da lavagem perdida, da lavagem azedada, que não é própria para o alimento humano, com os porcos, que ele meio que concorria com os porcos. O filho pródigo, o exemplo que Deus deu, ele acabou, queridos, numa pocilga, num chiqueiro. Por que esses dois personagens estavam tão mal nos textos bíblicos que nós citamos? Eles estavam tão mal, queridos, porque eles pediram errado, e o pedido errado deles foi atendido. A Bíblia diz que eles fizeram pedido mal, pedidos egoístas, completamente errados, para gastar consigo mesmos, para gastar em deleites abomináveis. Sansão chegou para o pai dele, e na oração Deus é muito comparado a um pai, e falou para ele: pai, eu quero aquela mulher. E o pai de Sansão disse a ele: não, ela não é do nosso povo, o povo dela nos oprime, ela não adora o nosso Deus, nós não podemos, Deus proíbe que você se case com ela. Mas ele disse: só ela me serve, ela é a única que eu quero, ela é o meu prazer, ela é o auge da vontade que eu tenho no meu coração, eu quero ela. Ele insistiu, e a Bíblia diz que ele foi atendido pelo seu pai, e foi dali daquele casamento que começou a desmoronar, que ele foi tão mal. Foi assim que ele começou, através de um pedido errado, concedido pelo seu pai, a ter uma vida absolutamente degradada, humilhada, a ter um fim absolutamente indesejado. O filho pródigo, por que ele acabou num chiqueiro, numa pocilga, comendo lavagem, dividindo a comida com os porcos? Porque um pedido errado dele também foi atendido. Ele chegou para o seu pai e falou assim: me dá a minha herança, me dá a minha herança antes da hora, porque a herança só era dada quando o pai morresse, e ela era dada a todos os filhos no mesmo tempo, de forma igualitária, de forma igual, dividida de forma igual, de forma justa. Mas ele falou: não, eu quero agora. O pai falou: não é hora, você precisa ficar aqui comigo, você não pode sair da minha companhia, você precisa continuar aqui. Não, eu quero ir embora, me dá minha herança, eu só interesso por ela agora, eu quero gastá-la, eu quero usufruir dela, eu preciso da herança, eu quero a herança. E a Bíblia diz que o pai dele concedeu a ele um pedido errado, na sua insistência, no tempo errado, e ele gastou tudo nos seus deleites. Ele gastou tudo com meretrizes, e quando o dinheiro acabou, acabaram-se também os amigos, e ele foi ficando isolado, ele foi ficando empobrecido, ele foi ficando de uma forma tão terrível, que ele acabou numa pocilga, ele acabou companheiro de porcos, com fome, humilhado, absolutamente destruído. Por quê, queridos? Porque foi atendido um pedido errado deles. E na realidade, por isso que a Bíblia nos diz que nós não devemos pedir mal. E é por isso que muitas vezes nós pensamos que a nossa oração não foi respondida. Porque quando esses pais negaram, o pai de Sansão negou a ele o pedido de casamento. Quando o pai do filho pródigo negou a ele a herança, estava respondendo a oração deles. Mas eles não aceitaram aquele não como resposta. E eles insistiram, e eles debateram. Eu diria, já disse a algumas pessoas no aconselhamento pastoral: não espanque a mula. Se a mula parar, volte. E esses dois, tanto Sansão como o filho pródigo, queridos, a mula parou e eles espancaram, eles insistiram.
Jesus conta essa parábola, dá esse ensino, a história de Sansão, um juiz, um homem nobre que dirigia, julgava o povo de Deus, que deveria dar vitória ao povo de Deus, que deveria fazer conhecido o nome de Deus. Ele insistiu, não tinha outra opção, ele não aceitou o não do Pai. Meus amados, orar mal faz com que Deus não nos responda. Mas como assim, pastor? É porque eu não sei o dia de amanhã e Deus sabe. Você não sabe o que vem depois da curva e Deus sabe. E a história de Sansão, do filho pródigo, e muitas outras, se tempo eu tivesse, nos exemplifica por que às vezes a nossa oração não é atendida. Nos exemplifica, nos ensina que nós precisamos considerar o não de Deus como resposta boa, de quem nos ama, ama como Pai, de quem sabe o que é melhor para nós. O pai de Sansão sabia o que era melhor para ele. Talvez ele não tivesse em condições de saber, mas rejeitou a resposta do pedido que o feito ao pai não a aceitou. Insistiu, espancou a mula, e por isso eles tiveram muita decepção. Sansão acabou debaixo de escombros. Sabe qual foi a última oração dele a Deus? Esforça-me só esta vez, e morra eu com os filisteus. Ele acabou morto debaixo dos escombros. O filho pródigo, no ensino de Jesus, acabou numa pocilga, comendo, dividindo a alimentação com os porcos. Nós precisamos entender, queridos, que quando entramos na oração, é isso que temos falado aos candidatos. Você quer que oremos, mas a resposta de Deus pode ser não. Ela pode ser sim, mas ela pode ser não. Porque na realidade, quando eu oro, eu disse na minha abertura que eu estou pondo Deus no comando. Que é buscar, Jesus falou, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Isso é orar. Quando você obedece a palavra de Deus, você está orando. Você está absolutamente colocando Deus no comando, e isso a Bíblia diz que a oração, todas as vezes que se orou na Bíblia efetivamente, que os servos de Deus foram vitoriosos na sua oração, eles colocaram a Deus no comando, eles se submeteram a Deus. Então, queridos, quando Deus disser não a você em alguma coisa, glorifique o nome dEle. Diga aleluia, diga graças a Deus, não desespere não. Deus é nosso Pai, Ele sabe de fato quando eu peço, se aquilo será bom para mim, ou se não será bom para mim. Então, é preciso aprender com esses dois personagens. Eles tiveram o não dos pais e não aceitaram, e fizeram o contrário, e lutaram contra, e tiveram um fim muito ruim, simplesmente porque não souberam orar. Porque orar significa colocar o Pai, Deus, no comando, e obedecer o seu comando, e andar segundo a sua palavra, a sua vontade. O segundo ponto que quero dizer a você sobre oração é que nós temos de ter um sentimento de humildade. Nós temos que ter uma vida de oração. O crente ora sempre. Eu acabei de dizer ao pastor Eliseu, falando a respeito do irmão dele, mais velho, do meu sobrinho, que está em estado grave, muito grave. A última notícia que eu tenho é de ontem. Ainda, até eu sair de casa, não havia um novo boletim médico. Mas estava dizendo a ele, de que eu tenho orado especificamente pelo Elian. Mas, a cada momento que ouço, eu oro também. A cada vez que posso trazer um versículo que traz esperança, que me dá paz, que me dá segurança, que me lembra que Deus está comigo, que me lembra que Deus nunca nos abandona, que não há como fugir do seu Espírito, como foi lido na abertura desse culto. Deus está ao nosso redor, queridos.
Deus está ao nosso redor. E eu estava dizendo a ele como às vezes esses dias maus nos leva a exercitar a vida de oração, nos leva a ser mais tementes, nos leva a ser mais obedientes, nos leva a nos lembrar mais, a trazer mais ao nosso coração, à nossa alma, a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero, nesse ponto também, te dar um exemplo. E também eu ouvi durante a minha vida toda, ajuntando uma mensagem aqui, outra ali, que eu ouvi. O exemplo sobre Adão. Muitas vezes nós estamos orando, queremos que Deus nos ouça, queremos que Deus nos diga sim. Quantas vezes eu já vi alguns crentes não aceitar o não? Parecer que o não é a vontade de Deus. Adão, queridos, um dia antes não existia. A terra tinha sido feita, mas não tinha ninguém aqui. Talvez um dia depois, se me refiro ao dia anterior, ele já era um bonecão de barro, bem feito, bem feito. Se você já viu alguém bonito, o bonecão era mais bonito do que o bonito que você já viu hoje. Porque hoje, qualquer beleza foi tocada pelo pecado, a Bíblia diz isso. Mas estava lá, aquele boneco perfeito. Então ele não existia, agora existia como um boneco de barro, de terra. E no momento seguinte, quem sabe no dia seguinte, a Bíblia não diz, mas parece que não, que foi uma ação rápida de Deus, que Deus não precisou de tempo e não precisa. Deus agora ele já não é mais um bonecão de barro, porque a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas e ele passou a ser alma vivente. E quando ele foi alma vivente, Deus o colocou como coroa da criação. E Deus o colocou como governador da terra. Deu-lhe autoridade sobre os pássaros, sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo. Adão, queridos, não parou para pensar nisso, porque imediatamente, como que Adão caiu? Ele não ficou satisfeito, ele não foi humilde, ele não teve um coração humilde, ele aceitou a tentação de ser igual a Deus. Ele deveria estar contente. Muitas vezes a oração nossa, mesmo que falando, ela deve ser manifestação pelo contentamento do que Deus já nos fez. Adão não era nada. No outro momento ele era só um boneco de barro. Agora ele era alma vivente. No outro momento ele era governador do mundo. Ele era um homem que podia dar vida abundante, vida eterna ao mundo se obedecesse a Deus. Ele era um modelo, era um caminho para que Deus tivesse um povo. Mas no outro momento, ele não pensou nisso. Ora, eu não preciso ter como usurpação, eu não preciso querer ser igual a Deus. Eu não quero não, Satanás. Eu não quero não, porque eu não era nada. Depois eu era só um boneco de barro. E hoje eu sou alma vivente. Hoje eu tenho vida, hoje eu posso ter vida eterna, porque esse era o destino de Adão, se não pecasse. Hoje eu tenho comunhão com Deus, hoje Deus fala comigo. Meus amados, nós precisamos na oração, quando a Bíblia diz que nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a ser humildes. Lembra de onde você podia estar? Eu tive alguns momentos, eu tocava instrumento ainda na igreja, eu só me lembro tendo esse sentimento ainda, tocando instrumentos. Vocês vejam o tanto nós somos privilegiados. Eu era o melhor que tinha na época. Eu ensinei os outros dois que ficaram lá no meu lugar, quando eu passei só para a palavra. Olha o potencial que nós temos de música, o tanto que nós somos mais felizes do que a igreja era comigo. Mas eu lembro de estar sentado, tinha um pandeiro lá, não tinha bateria. E pandeiro, quando é tocado errado, atrapalha o violonista demais da conta. Ai,
Baterista também atrapalha. Eu cheguei a tocar com baterista, mas na época era baixo, não era guitarra, não era violão elétrico, era violão elétrico. E eu me lembro, estava sentado ao lado desse pandeirista, de pensar assim um dia, eu queria estar lá nos dias que Jesus estava. Mas depois eu descobri que não era um pedido legal, porque pouca gente reconheceu Jesus naqueles dias. Não tinha o Espírito Santo. Eu vivo em dias melhores, porque eu tenho o Espírito Santo para me ensinar sobre Jesus. Eu tenho o Espírito Santo para me ensinar sobre a palavra, para aplicá-la na minha vida. Eu descobri que eu não deveria mesmo viver nos dias de Jesus, eu queria estar lá, talvez eu queria acompanhar Jesus, eu queria ter andado com Ele. Eu cheguei a pensar isso em dia de ceia, por isso que o nosso culto de ceia é como ele é, porque desde adolescente, eu era adolescente, eu queria aprofundar na hora da ceia, eu queria aprender, eu queria que a ceia fosse uma realidade, que o culto da ceia fosse diferenciado para a minha vida. Mas, queridos, a humildade, um coração humilde, lembrando de onde Deus nos tirou, da salvação, de quantas pessoas já ouviram o Evangelho e não se converteram, de quantas pessoas não conhecem Jesus, de quantas pessoas não foram salvas, de quantas pessoas não honram a Deus, de quantas pessoas não têm o conhecimento que nós temos de Deus, do Deus vivo, não tem esperança, não sabe para onde está indo, mas nós sabemos que estamos indo para os céus, estamos indo para morar com Jesus, porque Ele é o caminho que nos leva para Deus e para esse tempo de morada eterna com Ele para todos sempre. Amém, aleluia. Então nós precisamos ter essa humildade no nosso coração, porque essa posição de humildade faz parte da oração. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito, um coração quedado aos seus pés. Então precisamos prestar atenção nesse exemplo de Adão, para que nós tenhamos humildade na oração. Eu quero ainda alicerçar esse ponto. Nós precisamos terminar. Tem um versículo que eu gosto muito, depois você lê em casa, não há tempo de ler aqui. Em 2 Samuel 7, 2 versículos 8 e 9, Deus fala assim, olha com quem Ele está falando. Eu falei de Adão. Adão teve um momento de comunhão, de perfeição. Aqui já não é mais esse tempo. Mas olha só aqui, diz assim a palavra: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Deus falou com Davi: seja humilde na minha presença. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Lembra que eu te tirei das malhadas, de que você não era nada, assim como Deus tirou Adão da terra, e ele não subsistiu. Agora ele fala em Davi para ele persistir, para ele tê-lo, como já foi citado aqui como pastor, o Salmo 23, e para ele lembrar-se de que Deus o tirou como um forte do nada. A humildade faz parte da oração. Finalmente, queridos, na oração, nós precisamos saber o que Jesus nos ensinou a pedir. O texto de Tiago que nós começamos a ler, diz que alguns não recebem porque não pedem. Muitas pessoas estão assim: irmão, ora por mim, mas ele não tem uma vida de oração. Você não vai receber aquela bênção. O crente precisa orar. O crente precisa ter uma vida de oração. Aqui, na agenda sua de amanhã, você que está em casa, você vai trabalhar amanhã? Vai almoçar amanhã, você vai almoçar amanhã, você vai jantar, você vai atender seus compromissos. Aonde está o seu compromisso de oração? A que horas você vai orar? A que horas você vai estar a sós com Deus? Jesus falou para pedir. Mateus 7, que nós conhecemos muito, 7, 8, diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis, pois todo que pede recebe, quem busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Pastor, Jesus está dizendo que se pedir, Ele dá.
Mas preste atenção, Jesus não está dizendo que se vai te dar o que você pede, não. Está falando que Ele te dá o que você pede, mas não exatamente você vai receber o que você pede. Sabe por quê? No versículo seguinte ele diz assim: qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará pedra? Às vezes você está pedindo pedra, ele vai dizer não. Pedir, dá-se-vos-á. Mas se você pedir pedra, Jesus te ama, ele vai te falar assim: não, eu sei do dia da manhã, não vai ser bom para você não vou te dar isso não. Então quando você estuda e não passa no concurso, mas orou, além de estudar, não adianta orar sem estudar não, mas quando você ora, estuda e não passou no concurso, glorifique a Deus, porque certamente não era bom para você. Quando você ora e leva currículo na empresa e você não é chamado para trabalhar, glorifique a Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz: pedir, dar-se-vos-á. Mas em seguida ele fala assim: mas eu sou pai, e se você pedir peixe, eu não vou te dar uma cobra. Se você estiver pedindo cobra para Deus, Ele não vai te dar. Ele vai esperar que você saiba pedir peixe para Ele te dar peixe. Ele vai esperar que você saiba pedir pão. Ele quer que você aprenda a pedir pão para Ele te dar pão. Porque Deus nos ama. Ele diz assim no versículo 11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está nos céus, nos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então tem hora que eu peço coisas que eu não sei que é ruim, e o Senhor diz assim: não. E eu devo dizer: aleluia, que Deus bom é esse nosso. Eu cantaria aquele corinho que eu gosto de cantar de vez em quando, no Projeto Vida: que Jesus maravilhoso é esse nosso. Porque até mesmo se eu orar pedindo errado, Ele não me dá. E aquilo que eu pedi certo, Ele me dá. E quando eu chorar, as minhas lágrimas são recolhidas, diz o Salmo. E quando eu obedecer, Ele entende que eu estou orando. E quando eu entender a minha fraqueza, Ele entende que eu estou orando. É por isso, queridos, que nós lemos hoje, na abertura dessa palavra: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos orar como havemos de pedir, como convém pedir, mas o Espírito mesmo intercede por nós como gemidos inexprimíveis. É aquele que esquadrinha os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, que Ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Nós precisamos orar, nós precisamos aprender a orar. Deus quer nos ensinar a orar. Deus quer nos dar posições no mundo espiritual. Peça a Deus, queira, toma uma atitude de aprender a orar, de aprender a colocar a obediência a Deus, a humildade, de aprender a colocar-se nas mãos de Deus através da oração. Deus nos ajude e que Deus faça com que nós saiamos dessa pandemia uma igreja de oração, uma igreja que tem uma vida de oração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.